bem-vindo ao Minuto AB. É muito importante saber como confeccionar a procuração para o oferecimento da queixa-crime. Porque essa procuração, ela exige poderes específicos. Não pode ser aquela procuração adjudícia com poderes gerais, inclusive para defender ou propor a queixa-crime e etc, etc. Essa procuração, ela precisa ser específica, de acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal. E hoje nós vamos repassar na prática como confeccionar essa procuração relacionada aos poderes outorgados para oferecer a queixa-crime. Essa aqui é uma procuração que eu costumo fazer na prática. Como que ela é confeccionada? Bom, procuração, o outorgante é a vítima, o ofendido, a pessoa que vai outorgar, conceder poderes ao advogado para oferecer a queixa-crime. É outorgante e o outorgado é o advogado que vai receber esses poderes. Eu costumo separar, não gosto de colocar de uma maneira corrida. Eu acredito que a procuração fica melhor estruturada. O outorgante, então, vai qualificar a vítima, o ofendido, que vai conceder os poderes ao advogado para oferecer a queixa-crime. E aqui a qualificação dela, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, nascido ou nascida em, natural, nome de pai e mãe, portador do RG, CPF e principalmente residente domiciliado, é onde a pessoa pode ser encontrada. E o outorgado, o nome do advogado, fulano de tal, advogado escrito nos quadros da OAB e o Estado, sob o número da ordem, com sede profissional ou com escritório localizado na rua tal. Aqui, poderes e finalidades. O outorgante, por este instrumento, nomeia e constitui o ou os, outorgado, a quem concede, aqui a parte principal, uma das, a quem concede com fulcro no artigo 44 do Código de Processo Penal, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Tá? Então, o primeiro ponto importante da procuração é ter isso aqui. A quem concede, com fulcro, com fundamento, no artigo 44 do Código de Processo Penal, poderes, eu destaque põe até em caixa alta, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime. Na sequência, você vai ter que apontar também quem que é o querelado. Lembrando, querelante é a vítima, o ofendido, que vai propor, oferecer a queixa-crime em desfavor do querelado. Querelado é o autor do delito, a pessoa que cometeu o crime. Tá? Querelante, vítima, querelado, o autor do crime. Contra fulano de tal, e aí você vai qualificar ele. Óbvio, se você não tiver todos os dados, você vai indicar de maneira sucinta. Mas é preciso apontar aqui quem é o querelado. E aí, na sequência, você vai fazer um breve relato do fato. Então, aqui, com fulcro no artigo 44 do Código de Processo Penal, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime contra, ou você pode colocar aqui também, em desfavor de fulano de tal, você vai qualificar o querelado, o autor do delito, e aqui, na sequência, descrever de maneira sucinta o delito que foi praticado. Você não precisa contar com todos os detalhes. Isso aí você pode deixar para a queixa-crime. Mas é preciso que, pelo menos de maneira sucinta, você aborde na procuração o porquê está sendo concedidos os poderes especiais para ingressar a queixa-crime e descrever o que aconteceu para culminar com o oferecimento dessa queixa-crime. No meu exemplo que eu coloquei aqui, pois no dia 10 de janeiro de 2020, publicou, que eu já mencionei o querelado aqui, mensagem de cunho difamatório em desfavor da querelante, utilizando-se de sua rede social Instagram, atribuindo à mesma o apelido de, tecendo comentários difamatórios, a mesma praticando assim um crime de difamação previsto no artigo 139 do Código Penal, motivando a presente ação penal privada. Cidade e estado, eu coloquei uma data fictícia aqui, 15 de janeiro de 2020, e o nome do cliente e a assinatura dele em cima. Tá? Eu destaco os pontos da procuração nesse momento aqui. Com fulcro no artigo 44 do Código Penal, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime, em desfavor contra fulano de tal, brasileiro, colocar toda a qualificação dele,
Nessa parte final aqui, vou destacar com outra cor, vou colocar verde. Aqui a descrição dos fatos. Tá? Aí muito importante, se você não colocar a descrição dos fatos e o crime que foi praticado, pode ser que a sua procuração não seja aceita e a sua ação vai ser indeferida. Tá? E aí descreve de maneira sucinta o delito, né? Os fatos, o que aconteceu, é o delito que foi praticado e faz menção ao tipo penal praticado. Dessa maneira aqui, se você confeccionar essa procuração nesse formato aqui, ela vai ser aceita e você não vai ter nenhum problema em oferecer a queixa-crime. Se faltar algum ou alguns elementos desse aqui, pode ser que a sua procuração seja indeferida. E até você sanar esse problema, pode ser que já tenha ocorrido o prazo decadencial de 6 meses. Então, para que você não tenha problema, não passe vergonha, às vezes com o seu cliente, ou até mesmo na sua prova da OAB, é importante saber como é feita essa procuração aqui com poderes especiais para ofertar a queixa-crime. Estou falando muito, mas eu vou frisar uma última vez para encerrar a aula. Primeiro, a quem concede, com fulcro no artigo 44 do Código de Processo Penal, poderes especiais para ingressar em juízo com queixa-crime, primeiro ponto, concessão de poderes especiais de acordo com o artigo 44, indicar quem é o querelado, o autor do delito, quem que praticou o crime em desfavor da vítima, aqui fazer de maneira sucinta a prática delitiva, qual foi o crime praticado, como ele se deu. Aqui eu descrevi, você tem que descrever, tá? Não precisa ser de maneira complexa, mas pelo menos de maneira sucinta. Se você não descrever o fato, você pode ter a sua procuração indeferida, seu processo indeferido. E no final fazer a correlação com o tipo penal praticado. Cidade, estado, a data e o nome do cliente aqui, vamos colocar conforme lá no início, fulano de tal, e ele vai assinar aqui em cima. Essa é uma procuração para o oferecimento de queixa-crime. Você seguindo esses requisitos aqui, você vai se dar bem, ou na sua prova ou na questão prática, a sua procuração e o seu processo não vai ser indeferido quando você ofertar a queixa-crime. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.